Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada numa encomenda que veio lá da Lituânia. Comprei pelo eBay, uma placa de vídeo rara aí. Rara sim, rara aqui, né? Para coleção. E na verdade assim, não tão rara, mas eu comprei porque estava num bom preço, de acordo com o vendedor funcionando. E eu não acho essas placas aqui no Brasil mais. Então, eu fiz um teste, falei, deixa eu testar, né? Vamos comprar, ver se chega. Se chegar, se funciona. Que, assim, tem uma grande chance de não estar funcionando. Mas, vamos ver. Foi algum pedaço de alguma coisa aí, só espero que não seja da placa. Mas vamos tirar ela aqui. Eu tô com uma mão só. Isso é um pouquinho complicado. Parece que tá bem embaladinho. Isso aqui demorou pra vir, hein? Olha aí, desembalando. Desembalando. Tá chegando. E aí tá ela, olha só. Uma GeForce 8800 GTS OC, tá? Uma placa de vídeo que eu queria aqui para coleção, essa série da GeForce, mas eu não achava aqui no Brasil. Você não acha essas placas de vídeo aqui no Brasil. E eu queria muito ela. E eu achei lá no eBay, tava dando uma navegada no eBay, ó, tem um capacitorzinho aqui que tá meio zoado. Tava dando uma navegada no eBay, achei ela. De acordo com o vendedor, ela tá funcionando ok. Então, falei, vou testar, vou comprar. O valor tava no valor decente, ela tá bem suja, né? Mas espero que esteja funcionando. Então, vamos colocar ela para testar, ver se ela dá vídeo. E se ela der vídeo, ver se ela tá funcionando direitinho, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, antes da gente fazer o benchmark nessa placa de vídeo, testar ela e ver qual que é o desempenho e ver se ela tá funcionando, eu gosto sempre que eu pego uma placa de vídeo, eu faço uma boa limpeza, tá? Até para que eu não esqueça de fazer uma limpeza e troca de pasta térmica e fazer a manutenção básica dela, tá? Também porque, no caso dessa placa, é uma placa que tá quase completando 20 anos, então já passou na mão de muita gente de lá de fora, né? Porque ela é importada e não tem como eu saber quais são as condições dessa placa, se ela teve uma boa manutenção, uma boa limpeza durante a vida. Então eu quero garantir que ela vai ter a melhor pasta térmica para ela voltar a funcionar, pra gente testar ela, e que ela também não tem nenhum problema óbvio na PCB dela antes de eu ligar, né? Às vezes alguma sujeira, algum derramamento de água ou de um líquido pode causar um curto na hora que eu colocar ela para funcionar. Então eu sempre faço essa limpeza aí, tá? Uma curiosidade, vocês devem estar notando aí que no caso dessa geração de placas de vídeo aí, que usavam a geração 8 da Nvidia, se não me engano, até a GeForce 9 ainda tinha alguns chips que eram assim, tá? Dá pra ver que o chip aí, ele, além dele ter a borda antipressão, que é essa borda em volta e esse metal em volta do chip, ele tem a lid, ele tem a capinha ali, igual nos processadores de hoje em dia de computador, tá? Isso é uma coisa que, se eu não me engano, na GeForce, depois da geração 8, né, das GeForce 8000, as GeForce 9000 já passaram a ser sem o lid, sem essa tampa aí no processador, ou seja, você tinha o contato do cooler direto com o die do processador, por conta aí da temperatura da GPU, tá? Então as GPUs mais novas passaram a não ter o lid para ter um contato melhor com o cooler e refrigerar melhor a GPU. Tanto que essa placa de vídeo aí nos testes, vocês vão ver que ela mantém uma temperatura um pouquinho alta aí, tá? Mas não tem muito que a gente possa fazer, né? Teria que colocar talvez um outer block ou um cooler melhor para essa placa, tá? Mas eu não quero mexer nisso. Então, é uma curiosidade, é interessante aí ver que o processador tem esse look diferente, tá? Hoje em dia, as placas todas, elas não tem lid no processador, é direto no die para aumentar a refrigeração, tá bom? Então, vamos terminar de fazer a manutenção, a limpeza e depois a gente vai colocar na máquina e testar.
Então, pessoal, essa daqui é uma NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB OC, tá? É a 8800 GTS mais rara e é a mais potente que tinha para a época, se eu não estou enganado, tá? Bom, características gerais dela. Essa placa de vídeo segue a arquitetura Tesla, tá? Usa o processador G80 da NVIDIA, tá? É da família GeForce 8, tá bom? É uma placa de vídeo que tem 640 MB GDDR3, né? Rodando a 320 bits, tá? O clock da GPU dela é próximo dos 513 MHz na versão normal. Essa é a versão OC, então dá para ver que ela trabalha num clock de GPU um pouquinho mais alto, tá? E o clock da memória é 792 MHz, que aqui tá 792 MHz mesmo. Essa parte não é overclockada, tá? É uma placa de vídeo que conta aí com 96 cores de shader, tá? 20 hops, 24 TMUs, tá? E um cache L2 de 80 KB, tá? Era uma placa bem razoável para a época, já era capaz de DirectX 11 já para a época, então era uma placa bem razoável ali para 2006, quando ela foi lançada, né? Bom, eu testei 3 jogos além do Crysis. Eu testei Need for Speed Underground 2, onde a gente teve uma média de 80 frames por segundo. Em alguns momentos isso caía para 65 frames por segundo, tá? Depois eu testei Halo 2. Halo 2 é um jogo lançado mais ou menos ali na época que essa placa era nova. Então é um jogo bem legal para testar. É um jogo que rodou aqui numa média de 120 frames por segundo. E no mínimo aí, o mínimo de frame que eu peguei foi 70 frames por segundo. E aí depois vem Crysis, tá? Um jogo que era muito pesado na época e que era muito conhecido por você ter que ter um hardware muito bom para rodar, tá? Inclusive era um jogo muito utilizado para fazer teste de SLI, tá? Na questão do Crysis, o FPS mais alto que eu consegui em alguns momentos foi 30 frames por segundo, rodando nessa resolução de 1280 por 960, tá? E o mínimo aí, 15 frames por segundo, tá? Acaba que ele fica travado ali na casa dos 20, 25 frames por segundo. É jogável o jogo, mas não dá toda a experiência e também o jogo não tá rodando no máximo, tá? Então esse foi o desempenho geral, tá? No 3D Mark 2005, a gente teve uma pontuação de 14.661 pontos com essa placa de vídeo aí. Então, pessoal, voltando aqui, depois dessa conclusão aí, eu fiquei muito contente com o desempenho dela, na verdade, bem impressionado, tá? Porque de todas as placas de vídeo que eu tenho aqui, até placas que são de gerações mais novas, né? Da geração GeForce 9, por exemplo, né? E depois a GTS 200 e a GTS 300, as 400, ela consegue ter um desempenho superior. Então é uma placa bem especial, tá? Eu não lembro, mas eu acredito que 640 MB era a maior capacidade GDDR3 que essas placas saíam, que essas 8800 GTS saíam. Ela, teoricamente, na PCB tem espaço para mais 2 chips de memória, o que talvez totalizaria 800 e poucos MB ou 1 GB de memória, mas eu não me lembro de ter algum fabricante que fez uma 800 GTS com essa capacidade de memória, tá? Mas eu tô bem contente. O que chegou na minha mão depois de 2 meses aí de importação, tá? De passar pela alfândega e eu ter que pagar a taxa, mas chegou uma placa funcionando de acordo com o que o vendedor descreveu. Então, para mim, isso é muito bom, me deixa muito contente, tá? Eu até cogito pegar outra placa, talvez eu vá pegar uma da série AMD e talvez até cogito trazer outro igual, porque eu vi que ele tem disponível outro igual, 8800 GTS 640 MB OC, trazer outro igual pra gente talvez testar a SLI. Seria uma boa placa pra gente fazer um setup SLI aí. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí e até mais, pessoal.